Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre o meu primeiro destino na Eurotrip, que foi a Alemanha. Danilo viajou. Eu cheguei na Alemanha através do aeroporto de Munique. No geral, eu não tive muitos problemas na imigração, na primeira imigração. E depois foi que começou os perrengues. Então, onde eu achei que ia ter os principais, não teve, depois teve, mas aí eu vou contar no vídeo dos perrengues também. Eu cheguei pelo aeroporto de Munique, mas na verdade eu ia ficar na região de Munique, perto de uma cidade chamada Heidenheim. É uma cidade bem pequena, assim, tipo, questão de 500 habitantes. Aquela cidadezinha que dá pra você contar as casas da cidade. E eu ia ficar lá porque uma das pessoas que eu recebi de intercâmbio na minha casa, uma menina da Alemanha, ela é de lá. Então ela ia me receber na casa dela. A cidade de Heidenheim, que na verdade é a cidade grande perto da cidade dela, que aí já não dá pra você contar as casas, você tem que passar mais ou menos uma hora pra contar todas as casas. É aquela cidadezinha clássica alemã, então assim, quando eu cheguei no aeroporto tava tudo nevado, então eu já fiquei na janela assim, ó, tudo lindo. Eu saí na rua e via tipo as casas e era tipo, tudo lindo. Eu vi uma vaca, uma vaca alemã com tetas alemãs que deu um leite alemão, que na verdade era só uma vaca, né? Assim, pra mim era uma vaca linda alemã, mas era só uma vaca. Então, assim, tudo era muito bonito, independente da cidade. Mas a cidade era aquela que tinha, tipo, um supermercado, o supermercado de Heidenheim, a padaria de Heidenheim, o centro de Heidenheim, que era onde estava a padaria e o supermercado, e um castelo também, que era o castelo de Heidenheim, que ficava lá em cima que você conseguia ver a padaria e o supermercado lá de cima. Mas era bem bonito. E agora, isso ainda tinha no Heidenheim, na cidadezinha que era perto de lá, que eu tava, não tinha nada literalmente, acho que nem a padaria tinha. Tinha tipo uma banca de feira, sei lá. Mas a cidade também era muito bonita. Logo no dia seguinte eu cheguei de noite, então logo no outro dia de manhã, a gente já foi pra Nuremberg, que é na mesma região, é uma cidade muito bonita, muito legal. A gente foi pra alguns museus de história das guerras, né? Na Alemanha, então por isso estava aí. E depois, acho que no outro dia a gente já foi pra Stuttgart, que também é uma cidade muito bonita, bem maior, né? Uma cidade grande. E lá a gente foi no Museu do Porsche, muito, muito legal, indico bastante. Muito bonito. E a gente andou muito pela cidade também. Eu conheci a universidade, conheci alguns museus também extras, mas muito legal. Na Alemanha a gente também foi eu também fui. Eu falo a gente porque essa menina que me recebeu, ela me acompanhou sempre nas viagens, assim, menos no último destino, que foi Berlim. Nas outras cidades ela me acompanhou em todos. Então a gente foi também para a cidade de Ulm, que também é muito bonita, a igreja, o centro. Tava tendo carnaval ainda nessa época, então tava muito legal. O clima da cidade, sabe? Aí foi quando eu vi que os alemães não eram aquele povo que a gente sempre pinta, a gente não, mas o estereótipo do alemão pinta que eles são frios, não sei o que, então eu quebrei logo esse estereótipo quando eu cheguei lá e eu vi os alemães bêbados, pelo menos, porque na praça tava todo mundo bêbado, dançando, curtindo o carnaval, assim, dançava com o pessoal que eles não se conheciam, chamavam o povo, era muito show, assim. Muito legal, coisa que eu não esperava ver por lá. Do lado da cidade de Ulm, a gente foi pro museu dos ursos, um museu de uma marca chamada Steiff, que é muito famosa lá na Alemanha, e praticamente toda criança teve um urso Steiff. E do lado a gente foi pra uma cidade chamada Neu-Ulm, que é a Nova Ulm. E ela é tipo, é uma nova, tipo, sei lá, Nova João Pessoa, mas é outra coisa pra eles, porque é outro estado, é outra coisa, eles não consideram que é tipo, praticamente a mesma coisa. A Neu-Ulm fica no estado de Bayern, né? E Ulm fica no estado de Baden-Württemberg. E lá a gente foi pra patinar, a gente foi pra essa cidade só pra patinar, então assim, a cidade em si eu não conheço. A gente só passou, mas a gente foi pra lá pra patinar no gelo mesmo. Inclusive, vou deixar aqui um pequeno trecho dessa beleza.
Então, assim, a viagem da Alemanha nessa parte do sul, que é onde eu tava em Baden, eu tava aproveitando muito com a família dessa menina que me recebeu. Então lá na casa tinha uma criança, ela não falava português, só essa menina falava português, os outros não falavam, os outros da casa. Então a gente tinha que se comunicar em inglês, em alemão, em espanhol, eles falavam espanhol e eu também falo espanhol, então facilitava. Mas a menina, ela tinha 4 anos e ela não gostava de falar espanhol, ela entendia tudo, mas ela não gostava. E ela também não falava inglês, então com ela tinha que ser alemão. Pra mim foi uma boa, porque foi a minha oportunidade de falar alemão. Primeiro que ela tinha um vocabulário super simples, né? Porque era uma criança de 4 anos. Então, e ela tava o tempo todo me chamando pra brincar. Todo tempo que eu tava na casa, era tipo, me chamando pra brincar. Então, era uma boa, porque dava pra praticar. E eu ainda brincava com os brinquedos. A gente também fez um dia de esqui à noite, que foi muito legal, mas assim, foi meio que um berrenguinho, porque era uma cidade muito pequena, não dava mais tempo, eu queria esquiar. Ela fez de tudo pra gente esquiar e chegou lá, tipo, o centro de esqui tava fechado. A gente conversou com o dono do esqui e ele abriu o centro só pra gente. Tipo, surreal, porque manter um centro de esqui gasta muita energia, sabe? Tipo, é bem caro pra eles. Eles abriram só pra gente, porque tava vindo do Brasil e aparentemente nessa cidade não tinha turistas e ele achou super legal isso. Tipo, você não tem neve lá, eu vou abrir pra você aproveitar a nossa neve. E foi, tipo, uma coisa que eu não esperava que ia acontecer. E já era à noite, ele teve que ligar todos os refletores pra me esquiar à noite, só nós dois. Tipo, eu e a menina. Depois a gente foi pra Munique também, que é uma cidade grande, né? A gente conheceu tudo em Munique, muito, muito bonita a cidade. Cara, mas muito, muito bonita. Vale super a pena. Vale super a pena. E foi lá que eu quase perdi o meu ônibus pra ir pra próxima cidade, que era Berlim. Mas essa parte também vai ficar pro link de perrengue. Gente, os vídeos de perrengue vão ficar muito top. Vocês precisam ver, porque de 10 viagens tem 50 perrengues. Depois de Munique eu peguei um ônibus até Berlim, que durou mais ou menos 8 horas. Eu esqueci de comentar, mas essa cidade de Heineheim fica mais ou menos 2 horas de Munique. Então de Munique eu peguei um ônibus pra Berlim, mais ou menos 8 horas de ônibus. Pauleira, e cheguei lá à noite já. E lá, é engraçado assim, quando eu cheguei à noite, eu precisava ainda pegar... Eu cheguei na rodoviária e eu precisava ir pro aeroporto. Por quê? Eu tava do lado praticamente do rosto. Só que a minha amiga chegava mais ou menos na mesma hora que eu, porém a outra amiga só chegava no outro dia de manhã. Era uma viagem que eu ia encontrar 2 amigas lá. Uma era uma islandesa que tinha feito intercâmbio aqui no Brasil, a gente ficou muito amigo. E outra é uma brasileira, que também era muito minha amiga, que morava aqui em João Pessoa. Porém, nessa época ela estava fazendo intercâmbio em Bucareste, na Romênia. E eu tava morando na Argentina. Então quando eu vim pro Brasil, ela que tava aqui no Brasil, tava na Romênia já. Então a gente não se encontrou e já fazia 2 anos, eu acho que a gente não se via. Então, quando eu tava lá na Alemanha, a gente combinou de se encontrar todo mundo. Então, essa menina da Romênia foi pra Alemanha, a da Islândia foi pra Alemanha e a gente fez a viagem de Berlim juntos. Então, assim, a gente queria ir pro hostel juntos, então a gente tava muito ansioso pra se ver. Então, o que a gente combinou vamos sair todo mundo do aeroporto junto, como se a gente tivesse chegado junto. Só que, assim, uma chegou de avião de um lado, eu cheguei de ônibus, já tava na Alemanha vindo do Sul, e a outra vinha da Islândia no outro dia só. Loucura total. A gente se encontrou no aeroporto. Eu peguei da rodoviária onde eu tava, eu peguei um trem e depois um metrô. Não, ao contrário, eu peguei um metrô e depois eu peguei um trem pra chegar no aeroporto. Eu encontrei com uma brasileira, assim, surreal, né? O encontro, muito show, muito legal. E aí quando a gente se encontrou, se abraçou, chorou, shows. A gente lembrou que a gente tem que esperar até o outro dia ainda, até a islandesa chegar. E a islandesa só chegava no outro dia, tipo 10 da manhã, e a gente passou a noite no aeroporto. Depois teve um horário que os policiais começaram a fazer checagem de rotina dentro do aeroporto, tipo em lugar que qualquer pessoa pode entrar, sabe? E era muito aleatório. A gente não sabe muito bem o que eles estavam procurando, mas o lugar que a gente estava sentado dava de frente para tipo, um vidro onde era a salinha da polícia. Então a gente só via que eles pegaram algumas pessoas que estavam desconfiadas, levaram para essa salinha e ficaram interrogando eles. Só que era tudo de vidro, porque a gente ficou lá embaixo, tipo, assistindo a novela, né? Esse Danilo. Não sabemos, mas foram liberados. Sim, não sabemos o que aconteceu, mas tá todo mundo bem aparentemente. Ninguém preso. Foi muito aleatório. E aí depois também teve um horário que a polícia começou a levantar, porque
Aí a gente tava a noite toda lá, só que muita gente tava fazendo isso, passando a noite no aeroporto. Só que assim, pessoas que iam viajar, que estavam lá não. A gente na verdade conseguiu dormir, só que tinha algumas pessoas no aeroporto, pessoas que realmente iam viajar, não pessoas que estavam economizando uma noite de roxo, pelo menos eu acho. Mas teve um momento que a polícia simplesmente começou a... Quando começou a amanhecer, ela começou a levantar o pessoal. Então, tipo, a gente tava lá dormindo e chegou a polícia, tipo, ei, vamos lá, levanta, o dia tá começando, e a gente, tipo... Polícia, a gente só tem mais, tipo, 5 horinhas aqui esperando nossa amiga. Mas tinha um louco também. Acho que dormindo pesadão mesmo, não tinha muitas pessoas não, sabe? Mas tinha algumas. E aí depois que a gente acordou, simplesmente não tinha mais nada pra fazer. Tipo, as outras 5 horas a gente não podia deitar no chão. As cadeiras eram super desconfortáveis. Inclusive tinha uma chinesa lá que ela dormia, tipo, eu não sei como, mas ela colocou a perna num grau assim, ela virou uma bola. Que a gente não sabe até hoje como essa chinesa não deslocou as partes dela, porque assim, ela tava num nível surreal que só os chineses conseguiriam atingir esse nível. E a gente simplesmente andava, então eu descia e fui no banheiro 1000 vezes, inclusive no banheiro de lá tem umas coisas pra vender dentro do banheiro. Sabe as maquininhas que você coloca moeda? E aí você conseguia comprar preservativo, boneco inflável, no banheiro masculino, boneco inflável, revistas, coisas no banheiro do aeroporto, colocando moedinhas ou notas. Não comprei nada. E daí depois que o pessoal levantou, aí a menina chegou e tal, a gente fez toda a recepção e fomos pro hostel, né? Lá no hostel, e aí foi quando a nossa viagem começou. Tinha um amigo dessa minha amiga brasileira que também ia estar na cidade no outro dia. Então ele também meio que se juntou com o nosso grupo e ficamos os 4 mosqueteiros desbravando Berlim. A gente ficou hospedado no mesmo hostel, só que ele não conseguiu ficar no mesmo quarto, porque ele reservou separado da gente, né? E a gente já tinha reservado fazia um tempo. Então a primeira noite ele conseguiu ficar no mesmo hostel, e as outras noites ele teve que mudar de hostel. E a gente ia pra lá só pra jantar, a gente foi pro hostel dele. Tinha cozinha liberada, e o nosso era mais, assim, não tinha cozinha, só comprando miolo, a gente não gosta, né? A gente ia pro supermercado, comprava tudo. Ia pro hostel do menino cozinhar na cozinha dele. Pizza de €1. E tá aí lá no hostel também, além da viagem que a gente passeou muito, a gente foi pro Portão do Brandenburgo, a gente foi pro Checkpoint Charlie, a gente foi conhecer o Muro de Berlim, a gente foi muita visita, assim, a gente não entrou em muitos museus, em galerias, essas coisas, porque a gente queria aproveitar a viagem de nós três, sabe? Assim, esse outro menino também foi muito legal na viagem. A gente ficou amigo durante a viagem. Mas o plano, quando a gente planejou a viagem de Berlim, a gente não tinha feito plano entrando em museu, entrando em balada e nada. Justamente por isso, que a gente queria aproveitar a viagem pra gente ficar junto, sabe? Porque fazia muito tempo que a gente ficava. E a gente sabia que a próxima vez que a gente ia se reencontrar ia demorar. Então a gente fez muita andança assim, aleatória. A gente ia pros parques, a gente ia pros castelos, a gente andava muito. Mas a gente não conheceu tanto da história de Berlim. Talvez eu precise voltar lá para fazer um pouco mais um tour histórico. Mas a gente não deixou de conhecer tipo, o Muro de Berlim, por exemplo, o Portão do Brandenburgo, o Checkpoint Charlie, que são coisas históricas, né? E outras coisas que agora não estou lembrando os nomes. Mas a gente conheceu muitas coisas, a gente conheceu os principais pontos turísticos de Berlim. Porém, teve ponto alto dessa viagem, que foi a menina da Islândia. Ela trouxe, a gente pediu pra ela trazer coisas da Islândia, então ela trouxe presentes pra gente. Ela trouxe luvas típicas da Islândia, ela trouxe chocolate, mas ela também trouxe tubarão podre. Tubarão podre, você não entendeu errado. Na Islândia eles comem como aperitivo carne de tubarão podre. Literalmente, eles pegam o tubarão, acho que eles enterram, eles botam numa caixa. Eles deixam lá, tipo, pescamos o tubarão, vamos assar, vamos cozinhar, fazer uma sopa. Não, eles vão deixar lá
até que esse tubarão fique podre, depois de 6 meses, e aí eles vão pegar essa carne e vão comer. Traga tubarão pra gente, ok? Pegou esse tubarão, botou num potinho de vidro, trouxe pra gente comer. Então eu deixo aí as melhores cenas da comilança desse tubarão podre. Pô, tá ruim. O cheiro tá O bafo deve estar pior, né? horrível. O cheiro tá. ok. O cheiro tá mais. O sabor é irritante. O sabor é irritante. O cheiro é irritante um pouquinho, mas o sabor é ok. É ok. Tem gosto de quê? Peixe? Peixe. So happy. I made it. Ai, gente, essa Vai, bolagem. coloca dentro tudo. Tudo no meio. Ah, baixinho. É um sebo. Eu tô mastigando faz 3 horas. Mas não é ruim. Não, eu até gostei. Gostei, tá eu até que eu vou pegar ela. Que delícia! Eu amei. Inclusive, ninguém vai comer mais. Vai, Alfredo. Só sobrou um pedaço grande. Tudo bem. Não tá tocando, não. Não é tão ruim quanto o grego. Mas Não, mas foi ok. Não é pra tocar, não. Vai. só tem pedaço Vai, vai. Então vai. Não. Não é tão ruim, não. Agora não mastiga muito, mas não sebo. Quanto mais você mastiga, mais o gosto sai de dentro. E vai saindo, vai saindo. A cara dele rindo de nervoso. Ok. Não é uma coisa bem boa. Mas o cheiro... Eu tomaria com Mas cerveja. cheira um pouquinho. Eu tomaria com tomaria com cerveja. Por quê? Eles falam que tipo, é muito álcool com isso. Tipo, tem que Cara dele. uma cachaça. Tem a gordura no meio. Fica. Tem uma Você cachaça. mastiga, não. Tem uma Não cachaça acaba. especial da Islândia que tem que, tipo, tomar com isso. Entendi. Tá bom. Acho que já tem tudo que comer. Nossa, então. E aí depois do dia do tubarão podre, a gente ficou no rosto, foi bem legal. E no outro dia, a menina, ela já precisava voltar pra Islândia de manhã. E eu e a que tava na Romênia, eu e a brasileira, a gente só voltava à noite. Não, a gente só voltava no outro dia de manhã, tipo, de madrugada já. Então o que a gente fez? Vamos economizar mais uma noite de rosto. A gente fez o seguinte, no outro dia de manhã a gente acordou super cedo. E lá em Berlim você pode comprar, tem vários tipos de tickets, sabe, no metrô. E aí um que a gente pensou que valeria a pena seria comprar o passe pro dia todo. E que ia em todas as zonas de Berlim, que era A, B e C. E daí a gente acordou cedo e comprou esse passe, que dava pra gente ir no aeroporto levar ela. Então a gente foi pro aeroporto, deixou as malas no rosto, fez o check-out, levou essa menina no aeroporto, a gente se despediu lá. E de lá foi porra louca. A gente pegava assim um mapa do metrô e dizia, vamos para onde? Acho que essa estação House é legal, vamos pra lá. A gente chegava lá e era tipo nada. Aí, tá, então vamos pra onde? Vamos pro Shadow Devils. Chegamos no Shadow Devils, era uma feira super legal, tal, a gente saiu, andou, comeu. Tá, daqui a pouco, a gente tinha o dia todo, sem planejamento nenhum, só fazendo um rolê aleatório. E a única coisa que a gente comia era Nutella com pasta de dentro. Nutella com pasta de dentro. Também vai ser um link para os vídeos de perrengue. E a gente continuou fazendo esses rolês aleatórios, a gente conheceu muita coisa de Berlim, que tá super fora do roteiro de turista, porque a gente ia pra estações aleatórias, assim, totalmente aleatórias. E depois a gente voltou pro aeroporto, quando já era de noite, quando a gente não aguentava mais andar. Na verdade a gente precisou passar no rosto, pegar as coisas e ir pro aeroporto. Então, como a gente tinha um passe que a gente não gastava, a gente podia pegar um ônibus, metrô, trem, tram, tudo que a gente quisesse na cidade de graça. De graça não, né? Com o bilhete que a gente já tinha comprado. Era tipo o passe do dia todo. E daí, quando a gente pegou as coisas, foi pro aeroporto, a gente passou a noite, mas nem era muito tempo mais, porque a gente já tinha, né, passado muito tempo. E aí, nós dois
tínhamos nosso voo, cada um pra um lugar. Ela ia pra Bucareste e eu ia pra Budapeste. Só que era lados opostos do aeroporto, então a gente ficou junto assim até o último momento. E depois a gente se separou porque cada um precisava pegar seu voo. Então, gente, foi isso os principais os pontos. Nossa. E foi isso que eu reuni de algumas coisas principais do vídeo da Alemanha pra contar pra vocês. E até o próximo vídeo. Haut sofort wieder ab, wenn es dir hier nicht gefällt. Sie will Kreditkarten und meine Mietwagen. Sie will Designerschuhe, davon ganz schön viel haben. Manolo, Blahning, Prada, Gucci und Lacoste. Kein Problem, dann kauf ich halt für deine Schuhe gleich ein ganz